Olá, tudo bem? Vamos falar hoje de uma situação para ilustrar, de modo que fique mais fácil de entender, quando a gente fala da necessidade de um planejamento patrimonial, né? Então vamos ver na prática, eh, um exemplo de uma situação que ocorreu de verdade. Nós vamos ver uma reportagem, né? Que a pessoa fez o planejamento sucessório de uma forma equivocada e depois acabou colhendo os prejuízos dessa decisão errada, mal assessorada, né? Fica muito mais fácil a gente entender a necessidade, a importância de pensar e tomar a atitude certa nesse quesito, né? Nessa questão da vida, porque todos nós vamos morrer e você constrói o seu patrimônio e você não quer seus herdeiros brigando e nem seus herdeiros se voltando contra você. E quando a gente mostra o problema, aí a gente sai do campo teórico, porque não é só mais um servicinho teórico que o advogado está querendo vender, não. É uma solução. É diferente, tá? É uma solução através de uma técnica jurídica que pode sim evitar esse tipo de problema que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá. Então é uma reportagem que saiu aqui da no Domingo Espetacular, faz mais ou menos 2 semanas, tá? O título que médico de 85 anos disputa 30 milhões de herança na justiça com as filhas. Olha que absurdo. Pai brigando com filho na justiça por causa da herança. Ele tá vivo. É a briga de herança de pessoa viva. Por quê? Porque ele fez o planejamento dele de forma errada. Vamos assistir e eu vou explicando, vou ilustrando. Uma disputa por patrimônio coloca um pai contra as 3 filhas. Quem é o personagem dessa história? Um oftalmologista famoso que acumulou uma fortuna, cerca de 30 milhões de reais. Agora, aos 85 anos, ele foi expulso da própria empresa. Bom, ele estava alegando dificuldades financeiras, então esse médico entrou na justiça pedindo pensão alimentícia às filhas. Uma guerra familiar que envolve acusações de desvio de dinheiro, agressões físicas, perseguição e até violação de privacidade. Um homem sozinho, sem renda. É justo trabalhar, se dedicar, montar um patrimônio deste tamanho e no final da vida, com 85 anos, não, digo no final, lógico, a gente não sabe quando que vai acontecer, mas chegar aos 85 anos, um momento que você quer descansar, que você precisa descansar e usufruir daquilo que você construiu, e você é impedido de usufruir pelas próprias filhas, sendo que lá atrás você tomou uma decisão, a reportagem vai explicar, pensando no melhor delas, mas foi uma decisão equivocada e o tempo mostrou que foi uma decisão equivocada. Vamos continuar. Prestes a ficar sem teto. Um idoso fragilizado. Sobre o móvel da sala, os porta-retratos revelam: o morador do apartamento de quase 300 metros quadrados já teve uma vida feliz. Família, viagens, prestígio. Agora só restou a notoriedade, conquistada como médico. É excluído assim, sem um fundamento, entendeu? O patriarca da família Lambert já foi referência em oftalmologia e em cirurgias dos olhos. Eu sempre participei com gente boa, mas não pensei que ia participar com filha ruim, fazendo isso comigo.
Dr. Luiz trabalhou duro por mais de 60 anos. Formou os 4 filhos, 3 deles em medicina, a profissão com a qual construiu um patrimônio milionário e fundou esta clínica de oftalmologia na Grande São Paulo. Agora, aos 85 anos, foi excluído da administração da empresa. É todo assim um conjunto de envolvimento, né? Entendeu? Parece que eu estou vivendo com uma gangue. Ficou à margem de todo o resultado do trabalho dele de décadas. Então, é claro, ele passa por dificuldades financeiras intensas. Como a situação chegou a esse ponto? O que levou uma família da alta sociedade a entrar numa disputa judicial? O doutor Luiz Lambert e Maria Helena tiveram 4 filhos: Lisandro, Lisiane, Annelise e Amanda. Depois de formadas, Lisiane e Annelise foram trabalhar na clínica de oftalmologia com o pai. De acordo com o médico, 2 anos atrás ele foi forçado pela família a se aposentar. Passou a viver de aluguéis e da participação como sócio da clínica. Mas, segundo ele, a renda foi cortada por decisão da filha Annelise, que hoje administra o negócio. Quando ele deu conta, ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais família, que a família simplesmente abandonou e ficou ele sozinho aqui. Nos últimos meses, o médico tem recorrido a empréstimo. Fica claro que o que a família queria era só o dinheiro dele, né? E dispensou ele da forma mais fácil que acharam. Uma vez excluindo ele da direção da empresa, forçando ele a se aposentar, aí tomaram conta de todo o patrimônio. E agora ele fica à míngua, 85 anos, totalmente desamparado pelas filhas, que ele tomou uma decisão tentando favorecê-las e foi a decisão errada, não foi um planejamento patrimonial adequado, tá? Vamos prestar atenção nisso. Para sobreviver. Até o salário da cuidadora está atrasado. Eu não sei como é que ele ainda sobrevive. Já passou por algumas fases aí de altos e baixos, doença que eu digo assim, depressão, o coração já sentiu. O médico teme ser despejado do apartamento em que viveu por décadas com a família. De acordo com o Dr. Luiz, tudo o que vem acontecendo tem um único motivo: o dinheiro. Nos últimos anos, ele passou todos os imóveis que tinha e até a empresa para o nome dos filhos, como forma de facilitar a divisão da herança. Passou tudo para os filhos para evitar o inventário, para evitar briga, para já distribuir o quinhão de cada um. E o que aconteceu? Teve o tapete puxado pelos próprios filhos. Com um planejamento patrimonial adequado, isso não acontece, porque você faz a sucessão, mas nunca perde o controle sobre as empresas, nem sobre os bens. Somente quando falecer é que os herdeiros tomam posse efetiva do seu patrimônio, cada um com seu quinhão, tá? O que eles têm quando a gente faz o planejamento tributário é a nua propriedade, tá? Então, com a nua propriedade, eles não têm autonomia. E você mantém o controle até o último suspiro. Ele não fez isso, ele passou direto para os filhos. E quando precisou dos filhos, os filhos fecharam as portas, viraram as costas. Vamos ver mais um pouquinho. Ao longo da vida, o Dr. Luiz juntou um patrimônio de quase 30 milhões de reais em imóveis. Tudo agora sob controle dos filhos e da ex-mulher, que há 1 ano saiu do apartamento e foi morar com as filhas.
Na clínica, ele já não pode mais entrar por uma medida protetiva requerida pela filha. Por que o senhor não pode entrar na clínica onde a clínica que o senhor criou? Olha, é uma boa pergunta que eu não tenho a resposta. Medida protetiva de quê? Uma auditoria feita na clínica constatou problemas financeiros. Ela está funcionando bem próxima de uma falência. Na escrita contábil, ela está bem próxima a uma falência. O médico tem insistido em se reaproximar da família. Essas imagens gravadas na portaria do condomínio de uma das filhas mostram uma tentativa frustrada. Eu tenho minha filha mora aí e você deve querer visitar. Acho que tá bom, né? Deu para entender o que o planejamento patrimonial adequado pode evitar. Imagine que situação difícil deste homem que trabalhou por décadas, o esforço dele, a expertise dele, o profissionalismo, a qualidade profissional dele proporcionou ele juntar 30 milhões em patrimônio. 30 milhões. Enquanto ele esteve à frente dos negócios, os negócios sempre prosperaram. Ele foi afastado e hoje a clínica, a principal atividade, está à beira da falência. Como? Como pode, não? E ele é impedido de sequer se aproximar da clínica por uma medida protetiva. Como que pode um filho fazer isso com o pai? Mas faz. Nós criamos nossos filhos da melhor maneira, mas cada um tem a sua índole. Cada um tem a sua índole. A boa educação, o carinho não é garantia de que no futuro, na velhice, eles não vão virar as costas para nós. Então você tem que se planejar, inclusive, para isso. O planejamento patrimonial garante que você vai ficar no controle até o fim. Só depois. Imagina, até a mulher dele virou as costas para ele, preferiu ficar do lado do dinheiro. Porra, difícil isso, não? Mas acontece, acontece. Ou você toma a decisão certa e se previne, né? Tenta evitar isso da forma correta, não da forma que ele fez. Isso não é aconselhável, você fazer a doação de tudo em vida, tá bom? Provavelmente sequer com usufruto ele ficou, ou deve ter ficado com usufruto apenas da casa onde ele mora. Mas o que adianta ficar com usufruto e não ter renda? Não ter renda nenhuma. Ele precisou pedir pensão alimentícia para as filhas. Ele ficou abandonado, totalmente abandonado. Não deixe isso acontecer com você. Nós não estamos aqui vendendo uma situação teórica. Nós estamos vendendo uma solução eficiente que os grandes empresários do país e do mundo fazem há muito tempo, que é a separação do patrimônio da pessoa física com total garantia de controle sobre esse patrimônio até o final da vida. Tá bom? Espero que vocês tenham ficado alertados com isso. Um grande abraço e até mais.